Vamos dar início com uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, rendemos-te graças por tudo que Tu tens nos dado, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua graça. Agora, quando vamos estudar a Tua palavra, sê conosco, que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse estudo sobre os reis de Israel e de Judá, nós estamos chegando ao final do reino de Israel. Nós estudamos o Jeroboão II, e nós já vimos que o Jeroboão II, ele foi um rei de longo reinado, precisamente porque Deus queria dar uma chance final ao reino de Israel. Este longo reinado. Mas o povo não aceitou isso. Foi o que nós estudamos outra vez. O povo rejeitou. Apesar da prosperidade que Deus permitiu que Jeroboão II tivesse, apesar de ter levantado profetas, o povo não se emendou. Isto é muito triste. E aí morreu Jeroboão II. E o que aconteceu então, professor Arthur? Bom, tendo desperdiçado então a oportunidade que Deus deu com o longo reinado de Jeroboão II, então a gente vai ver agora a partir do próximo rei, que é o rei Zacarias, não é isso? O Zacarias é o último rei da casa de Jeú. Exato, que vai se cumprir aquela profecia da Jeú, né? Então a gente vai ver o declínio agora, com sucessivos assassinatos, reinados normalmente breves, bastante breves, ao contrário do que nós vimos com Jeroboão II. E basicamente se resume nisso o que nós vamos ver com Zacarias, com Salum, com Menahem, com poucas diferenças de destino. É basicamente isso. Mas a história, a gente sabe, está registrada em Reis, né? Segundo Reis, capítulo 15, versículo 8, com Zacarias, em diante. E alguns pequenos trechos no livro de 2 Crônicas, certo? Quando há uma aliança de um rei israelita com o rei da Síria para combater contra Judá. Mas basicamente, então, Zacarias vai ter uma vida de pecados, uma vida que é bom lembrar que Zacarias, em primeiro lugar, quer dizer, Deus se lembra. Esse é o significado da palavra Zacarias. Então, quer dizer, o próprio nome dele mostra que Deus vai se lembrar daquela profecia. Exato. Daquela profecia de que com a casa de Jeú, ela ia durar até a 4ª geração de Jeú. Então, na verdade, é a última dinastia de um rei escolhido por Deus. Posso ler no 12? Então, pode ler. No versículo 12, 2 Reis 15, versículo 12. Esta foi a palavra do Senhor, que falou a Jeú, dizendo: teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Então aqui, é isso que o senhor está dizendo, né? E quanto tempo reinou Zacarias? Zacarias reinou 6 meses. 6 meses apenas. Se bem que vai ter um reinado mais curto agora, né? 6 meses, bastante breve. Quer dizer, eu acho que a paciência de Deus ali já tinha sido cortada, né? Encheu a medida, como nós vemos em outras passagens, né? Limite da tolerância divina. Limite da tolerância. Quer dizer, Deus deu um reinado próspero a Jeroboão, longo a Jeroboão, todavia, como o povo não aproveitou, nem mesmo o rei aproveitou, então Deus... É correto afirmar aí que Deus ele entregou a concupiscência do homem a partir daí? Entregou o que Israel queria fazer? Eu acredito que sim, que é possível sim pensar que Deus entregou. Porque quando há então essa sucessiva rejeição aos oráculos de Deus, quando há essa permanência, né, na prática do pecado, é como diz Romanos 1, né? É isso que eu ia ler agora. Romanos 1 diz isso. E diz assim: porque tendo conhecido, Romanos 1, 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Né? Então essa é a situação. Né? Quando Deus ele insiste, e a pessoa rejeita, a mente do homem fica como que cauterizada. Deus simplesmente deixa de falar, deixa de agir e entrega os homens às suas concupiscências. Foi o que aconteceu aqui com o reino de Israel. É interessante que esse raciocínio, né? Que Deus entrega, que o povo não quer saber, ou insiste nessa prática fora da vontade de Deus, que vai acontecer algo muito semelhante, se não igual, com o reinado, a gente vai ver mais pra frente, claro, né? Com o reinado do sul. E é interessante que quando Nabucodonosor invade a Judá, Jerusalém, e leva o povo, lá no livro de Daniel, a gente vê no capítulo 1, versículo 2, exatamente essa expressão aí. Fala assim: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E aí no 2 fala: e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim e tal. Quer dizer, então Deus entregou. Quer dizer, a pessoa rejeitou Deus, então Deus. Na verdade, quando dá a ideia que Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Aí aqui nós vemos de novo o livre-arbítrio, né? E é interessante falar que Deus entrega nesse sentido, não é que Deus pega e coloca lá, né? É que o homem automaticamente sofre a consequência de onde ele caía. E é interessante lembrar, né? Porque talvez quem está acompanhando... E é bom, né? Até você falou isso antes de você falar, e é verdade. Veja bem, não é Deus que impele para o mal. Exato. É Ele que deixa o próprio homem livre para o mal. Né? Quem é que vai ajudar aí? Opa, piriri. Aqui estamos chiques hoje. Estamos ficando aqui. Deixar registrado isso. Está registrado aqui. Obrigado. Está quente. Então quando diz que Deus entregou, então na verdade é nesse sentido, né? De permitir que a justiça seja feita, a justiça, ou não sei se é justiça, mas é justiça, né? Também. Deus é justo, tá certo? Então Deus entrega nesse sentido. Então, já que você quer permanecer no erro, assuma as consequências. E uma outra coisa... Isso mostra a soberania de Eu Deus. posso pegar metade do meu? Não, mas aí então pega uma metade, porque esse aqui é o meu que eu não vou tomar porque eu não posso. Então Eu posso, eu posso. Pode Então. pôr aqui. É. E aqui tem adoçante e... Podem ficar à vontade aí, antes que esfrie. Porque hoje o dia está frio. Então a gente vê aí um pouco de novo a soberania, que Deus está no controle, que Deus mantém as rédeas, né, da história. Quando Deus está falando, então assuma aí. Foi o que aconteceu então com Zacarias. E só complementando isso, né? Que é interessante para evidenciar essa ideia que a Bíblia traz. Talvez quem está acompanhando a partir de hoje e tal, nossa, mas Deus já entregou. Não, Deus falou ao longo do reinado de Israel. Inclusive quando ele levanta Elias e Eliseu, lá, além de profetas, eles faziam sinais, né? Exato. Faziam sinais, e teve um episódio do rei Acabe lá no Monte Carmelo, onde Deus manifesta que ele era um Deus, tem aquele contexto. E por fim Deus levanta Oséias, que casa com uma meretriz para evidenciar aquele povo, chamando o povo ao arrependimento, né? Mostrando que ele tinha amor, que ele era longânimo, mas que também ele era juízo, trazendo todo esse contexto. Então Deus falou de diversas formas. Falou por profetas, evidenciando sinais, depois evidencia um outro sinal com Oséias, casando, evidenciando, chamou a atenção do povo, trouxe mais um recado, mas infelizmente... E aí é bom falar do Oséias, e é isso, que Deus, ele entregou, mas ele não abandonou.
Exato. Levantou um profeta para que esse profeta testemunhasse até a queda, né? E aí, Oséias, como primeiro capítulo, diz: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, já no reinado de Jeroboão II, Deus levantou Oséias. E é interessante aqui, que é mais um profeta, Amós, né? mais um profeta, o Amós já tinha sido levantado, e o Oséias continua o seu ministério. Quer dizer, o Amós foi despachado, Exato. né? Teve que ir embora. Mas Deus levantou o Oséias, para que o Oséias pudesse... Pô, mas o povo, mesmo assim, tendo levantado, o povo ignorou a mensagem de Oséias. Mas Israel foi destruído. Mas Deus não é bom? Deus não é amor? Oséias quer dizer salvação. Salvação. E é isso que é interessante. Porque o profeta chama e o último rei de Israel. E o último rei de Israel é Oséias, que vai significar salvação. Então Deus está falando desde o começo desde quando levanta o profeta até o final, né? Exatamente. Que o rei, o significado é salvação. O último rei de Israel. Não, é verdade. E a pergunta, mas Deus não é amor? Por que deixou o povo ser destruído? Eu acho que a mensagem de Oséias, ela... Mas o povo foi destruído porque ele quis ser destruído. Deus entregou. Não, Deus entregou, mas... Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus nunca se arrepende de algo que ele faz. Por isso, quando Deus dá o livre-arbítrio, ele respeita a utilização do livre-arbítrio. Agora, não era a vontade de Deus que eles fossem destruídos. Tanto que ele levantou o profeta. Exato. Né? Ele não mais levantou reis. Veja bem que com Zacarias, os reis que se seguem não são escolhidos por Deus, nem tampouco são reis permitidos por Deus. Vocês lembram que logo no começo da história de Israel, a gente viu, Jeroboão foi escolhido por Deus. Depois pecou, a sua dinastia acabou, aí veio Baasa, foi escolhido por Deus. Sim. Aí pecou, sua dinastia acabou, aí nós tivemos o primeiro rei que não foi escolhido por Deus, que foi Onri, que foi escolhido pelo povo. E deu o que deu, aquela casa desastrosa. Aí Deus volta a escolher novamente um rei, que era Jeú. Mas aí ele disse, olha, como Jeú... Depois de Acabe? Não, porque a casa de Onri é de Acabe. Ah, né? sim. Onri, Acabe... Verdade. Jeú foi a próxima dinastia. Exato. E aí Deus escolheu Jeú. Né? Diretamente. Ele escolheu Jeú. Explicitamente. Mostrando de novo a paciência. A paciência de Deus. Mas como ele não tirou os pecados de Jeroboão primeiro, como ele não tirou os bezerros de ouro, ele disse, só vai ficar até a 4ª geração. Aí ele dá um longo reinado para Jeroboão II, para dar oportunidade do povo se arrepender, levanta Jonas, restabelece o território de Israel, dá prosperidade para que o povo pudesse voltar. E nem assim ele volta. Mesmo assim, Deus levanta Amós para que falar com o povo. Mesmo assim, o povo não aceita. Aí então ele entrega. Ele entrega o reino de Israel à sua própria sorte. Mas não deixa de levantar um profeta. Um profeta que teve também um ministério muito longo. Porque se a gente for ver aqui, é que a Bíblia não diz desde quando Jeroboão, desde que ano do reinado de Jeroboão II, que Oséias começa a profetizar. Né? Nós não sabemos desde quando. Você ter uma ideia, né? Só pra você ter uma ideia. Eu estou com a Bíblia em ordem cronológica aqui. Isso. Mas eu não chequei esse dado aí. Então, sabe o que eu me lembrei? Sim. Porque eu falei da questão de Deus ter entregado o povo e tal, entregado, né? Eu me lembrei de Salmo 7. Isso. Salmo 7, versículo 11, fala assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.
Quer dizer, Deus se ira todos os dias. Tudo bom com Ia você? Tudo atrapalhar bom? vocês. Nada, o que é isso? Bom O dia. chefe tá aí, ele já vem. Bom dia. Né? Bom dia. Bom dia. Chama meu pai. Então Deus se ira todos os Ô, dias, chefe, o senhor quer sentar aqui, ó? Tu já leu? Aqui Mas- atrás? mas ao mesmo tempo Depois. Tu já leu? ele tem paciência, Ele tá lá em cima. ele tem longanimidade. Mas já ele leu? se ira, né? Porque a gente Tem aqui costuma pensar vizinho. que Deus Quer só bonzinho, quer no sentido de que ele não Tá. exerce a justiça. Às vezes a justiça é severa, é dura, Ele já fez. porque ele é um juiz justo. Então ele se ira todos os dias. É aconteceu com o povo de Israel. Com Israel não quis ouvir, não quis ouvir, não quis ouvir. Ele vê, que Deus é tardio para se irar, né? Mas ele se ira, como diz o profeta Naum, né? É até por aí? interessante esse É contexto, por aí mesmo. esse contexto que a gente está falando e esse versículo que você citou, Arthur, que tem um camarada no YouTube aí, vou nem citar o nome dele, mas ele se intitula como um ateu, né? Um ateu que deixou o cristianismo e tal, aquele contexto todo. Aí ele tem alguns breves vídeos dizendo assim, 10 razões para não acreditar em Cristo, 10 razões para ver que Deus é mal, e aquele contexto todo. E nesse aí, razões para ver que Deus é mal, ele vai pegar textos como esse, que você citou, Quer um Ah, cafezinho? sim. que Deus Quer um cafezinho? Deus se ira todos os dias? ira-se todos os dias, ele vai pegar aquele contexto quando Deus ele manda matar até os filhos, e tal, e fala que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus traz isso, faz aquilo. Mas é isso que é o interessante, é o que a gente está falando aqui, é o contexto, né? O porquê que isso aconteceu. Isso não vem. Não é à toa, né? Não é à toa, Não é gratuito. é gratuito. Exatamente. Ô, professor, Porque a gente tem, Sim, ô, vem, meu vem tomar um cafezinho aqui, vem. a gente tem a tendência de Tomando Ah, já pensar. tá tomando aí, salve, salve. A gente tem a tendência de Você pensar. tá bem? Tô tomando aqui. Agora, graças a Deus, eu tô. Tá, Mas eu passei mal. passou, né? Eu passei mal também. Continua. Eu tive que ir pro hospital 2 vezes, meu irmão. Não diga. A Sim, gente, senhor. a gente tem a tendência de lembrar apenas de João 3,16. Né? É isso mesmo. Mas o pastor norte-americano Paul Washer, ele ensina lá nos seus livros e tal, que esse é um lado da moeda, o amor de Deus, que é verdadeiro, que é grande, também é um lado da moeda, não é o único lado da moeda. Porque hoje, nos dias que nós vivemos, as pessoas não querem aceitar que Deus Ô, vem cá. julga com justiça, que Deus derrama da ira dele. A gente às vezes não quer aceitar isso. Ótimo. Quando na verdade, apesar de Deus ser amor, de Deus realmente ser longânimo, ele também tem um outro lado. Licença. Tá. Exatamente. O amor não é o único atributo divino. Não é. E exatamente isso que E eu nem falei. de nós mesmo, porque veja bem, aproveitando aqui o próprio ensino do pastor Paul Washer, ele fala assim, ele compara, né? Quem ama, odeia. Né? Quem ama se ira, por exemplo. Ele fala assim, você ama bebezinhos? Você como cristão ama criancinhas? Naturalmente a gente ama, né? Então você odeia o aborto. Né? Você ama os judeus? Sim. Então você odeia o holocausto. Quer dizer, tem um amor, mas tem a raiva, tem o ódio, que não é gratuito, né? E é necessário. E é justamente essa ideia. Então, pessoas como esse rapaz, que traz esse tipo de ideia e alguns outros, eles querem embutir na cabeça das pessoas o quê? Que Deus ele mandou matar, que Deus ele entregou o povo, que Deus fez. Mas ninguém, nem a pessoa que está ouvindo, na maioria delas, e nem ele, explica o contexto, né? Explica a longanimidade de Deus até chegar a entregar, não explica o Foi de uma hora pra outra, contexto, lá quando Deus manda matar os filhos e tal, mas não explica que o povo estava tão contaminado que sacrificava os seus próprios filhos e praticava toda sorte era bizarro mesmo a coisa, né? Não, eu gosto. O Olavo de Carvalho ele costuma dizer o seguinte: os comunistas, né, são ateus.
reclamavam tanto da crueldade de Deus, da Inquisição mesmo, né? E o que, quando eles dominaram o poder, eles mataram em um século coisa que ninguém mais matou em século nenhum. Se a gente for fazer as contas da Igreja Católica, da Inquisição, as maiores contas que foram feitas, dá aí 300 mil pessoas em 400 anos. Mas os comunistas mataram 70 milhões de pessoas em 70 anos. Quer dizer, não dá nem para comparar. Não dá para comparar. É 1 milhão. Né? Mesmo Hitler matou 6 milhões numa guerra. E matou 6 milhões de judeus que ele declarava como inimigos. Agora, Stalin, por exemplo, matou 31 milhões de concidadãos. Mao Tse Tung matou outros 20 e tantos milhões de chineses, do povo que eles tinham vindo melhorar, trazer o paraíso na Terra, e são ateus. Então, os ateus, quando falam da crueldade de Deus, e a crueldade dos ateus, então? Essa que é a grande verdade. E a gente, os ateus costumam falar assim, que nessa questão de que Deus era mau, né, no Antigo Testamento, que matava e pregava, né? E o Deus do Novo Testamento é aquele que fala para dar outra face. Quer dizer, então é outro Deus. E na verdade não é. O Marcião falava isso. Marcião era um dos primeiros hereges da história da igreja. Ele dizia que eram 2 deuses. Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Quando na verdade não é, né? O próprio Jesus, quando voltar com a igreja glorificada, ele vai vir para julgar, não vai? Com juízo e... Bom, foi assim que João Batista disse, né? João Batista disse que a obra de Jesus, como é? Mateus, capítulo 3, né? A pregação de João Batista. E em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a parte da graça. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E o próprio Jesus, quando ele estava lá na sinagoga de Nazaré, quando ele leu o texto que falava sobre ele em Isaías 61, o que está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro. Mas o texto continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Então, da vingança, olha aí. Da vingança. Então, Jesus, como Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Né? E a ira, ela é uma resposta a uma atitude do homem. É isso que esse ateu não fala. Que a ira é uma resposta da atitude. Deus, ele tem uma iniciativa de bem. Deus faz o bem por livre iniciativa. Porque ele é bom. Então, de livre iniciativa, ele é gracioso, ele é clemente, ele é misericordioso. Agora, ele é justiça por uma reação. Ele aplica o castigo, ele castiga por quê? Por uma reação. Enquanto não se faz o mal, ele não reage. E mesmo assim ele é tardio em irar-se. Foi o que aconteceu aqui com Israel. Né? Ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer o contrário. A gente tem visto a história aqui, rei após rei. Mesmo no começo, com Jeroboão, o primeiro filho de Nebate,
e Roboão, que já era vontade de Deus, a divisão do reino, né? A gente já viu então que Deus estava controlando isso, mas o povo que quis criar, o Jeroboão que quis criar lá o altar em Betel, né? Que criou os sacerdotes próprios, quer dizer, o povo que escolheu fazer o mal. Referente a Sodoma e Gomorra e o tempo de Noé, então seria como uma pessoa está com câncer em alguma área e havendo possibilidade de extirpar, de cortar aquela parte para não contaminar o resto do corpo. Então, Sodoma e Gomorra, houve uma necessidade dele extirpar, porque senão ia contaminar os demais partes. Mas eu até, outro dia eu preguei sobre isso. Acho que foi até sexta-feira passada. Eu falei assim, que uma coisa que eu não tinha atentado para isso. Como é a longanimidade de Deus. Até com Sodoma e Gomorra, a de mais Eboim, né? Que eu digo que fala que o pessoal fala Sodoma e Gomorra e a de mais Eboim, foram as 4. Nelas, veja bem, a longanimidade de Deus é tão grande que quando Deus decide destruir as cidades, para quem que ele vai contar? Abraão. Justamente para Abraão interceder. E enquanto tinha uma determinada porcentagem de pessoas ali. E Abraão foi intercedendo, mas aí Abraão parou no 5. E tinha 3, né? Justo. Porque a mulher de Ló nem era justamente. Então, tinha 3. E eu li uma vez um comentário do Bento XVI sobre isso. Eu anotei num esboço aí, eu preciso achar. Mas eu achei muito interessante. Que ele disse assim, Abraão, ele parou no 5. Né? E Bento XVI disse que Jesus não parou no 5, foi até o 0. Interessante. Né? Foi até o 0. Né? E não tem nenhum justo, então eu vou fazer justo por ele. Então, foi umas catequeses sobre oração, e ele falando sobre oração intercessória, ele disse que Abraão, apesar de ser amigo de Deus, apesar de ser misericordioso e tal, ele chegou até o 5. Se ele tivesse ido... A quem esse 5 corresponde, no caso? Não, ele achou. Mas Assim. veja bem, na cabeça de Abraão, eu até vejo o seguinte. Ele pensou o seguinte, lá tem o meu sobrinho, que é justo. A esposa, As duas que é filhas, justo. As 2 filhas, futuro que são justos. Então, é impossível que eles não tenham ganhado um. É bem colocado. Então ele parou no 5, porque ele falou, Garanto o meu. para não dizer que eu estou defendendo a família, Mas o próximo. ele conseguiu. Né? Ele calculou isso, né? Deve ter um justo além deles. Né? A árvore tem que ser frutífera. E não tinha. Não tinha. Mas Deus, decidindo destruir Sodoma, ele ainda vai avisar Abraão, porque sabia que o coração de Abraão, como era o coração de um justo, iria interceder. Né? E se ele tivesse intercedido, e nessa brincadeira toda, vocês veem que Deus ainda poupou uma cidade. Porque eram 5 cidades na planície. Tinha Zoan. E quando Ló diz que não quer ir para o monte, quer ir para Zoan, então Deus poupou Zoan por causa de Ló. E Ló nem foi para lá. E essa pergunta dele é... Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a ira de Deus se manifestou, fogo e enxofre. Mas não era a vontade de Deus, era a resposta de Deus pelo seu caráter. A vontade de Deus é que todos se salvem. Não é aquilo que o senhor ensina Tanto lá? que Deus não destruiu o justo com o injusto, tirou os 3, tirou a família de Ló, na verdade. Né? E a mulher de Ló é que ficou por conta própria. Mas poupou uma cidade. Prova que, a melhor prova que eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não tenha dúvida.
Não é aquela questão também da liberdade, de um lado, que o povo tinha, e do outro lado, a responsabilidade. Porque a liberdade, ela impõe a responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. E hoje muitos não aceitam, então, a justiça, porque eles só querem ter a liberdade. Né? Só querem aproveitar, gozar do bem e tal. Não querem assumir as consequências dos seus atos. É a mentira satânica. Eu sou igual a Deus. É por isso que eu não quero responder, eu não aceito responder, porque eu não quero prestar contas a Deus. Eu me acho igual a Deus. Entendeu? Então é toda essa história. Aí põe a culpa em Deus, diz que Deus que manda matar, quando na verdade é a responsabilidade, né, de cada um. Agora, querendo ou não querendo, a pessoa vai responder a Deus. Porque eu brinco sempre quando eu digo isso. Eu tenho um guarda ali na esquina. E eu quero passar o sinal vermelho. Aí eu digo, o guarda não existe. E eu passo e levo a multa do mesmo jeito. Não é eu querer que o guarda, ele está lá. Deus existe. E eu querendo ou não, vou ter que prestar contas para ele. E esse contexto é muito interessante porque aqui fala, né, em 1 Timóteo. Se quiser, já deixou o papo ligado. Não, nós estamos saindo. Já? Tem outras coisas para fazer. Tá. Jesus abençoe. Amém. Para senhor, Muito Deus. boa discussão aí. Prazer rever o senhor. Sempre que vocês me convidaram, eu estou aqui. A casa é Não deixamos o vossa. senhor limpar aqui hoje. Eu enrolei. Aqui, enrolou aqui. Aqui, isso. Opa! Já limpou já, então tá bom. Bem ruim. Obrigado. Tá bom, tchau, tchau. Tchau pra Tá com Deus, vocês. viu? Foi um prazer te ver. Eu venho Boa quarta-feira. também. Mais amigo. Quarta que vem. Tá bom? Tá. Até qualquer hora. Tá certo, obrigado. Tchau, Então tchau. tá lá. Tchau, com Deus. Fica com Deus. Mas hoje no mundo, onde tudo se maqueia e o homem aparentemente tem a visão de poder tudo, né? Ele vai olhar para o cristianismo e vai ver ou vai olhar para a Bíblia e vai ver o espelho que ele não é capaz de salvar nem ele mesmo. Nem ele mesmo. Nem ele mesmo, que ele é incapaz. E aí isso, principalmente nos nossos dias, traz um dualismo. Peraí, eu posso tudo e não posso me salvar? Não, eu posso também. Também eu posso. E é isso que o senhor falou lá, o 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Então é exatamente essa ideia. O homem, quando ele olha para a Bíblia, né, quando ele olha para o cristianismo, ele vai ver que ele é capaz de salvar a si mesmo. Então, E por isso que ele se aborrece. Né? E hoje Por mesmo, que que o cristianismo sempre foi mal visto pelo mundo? Porque ele revela ao homem quem ele verdadeiramente é. Alguém incapaz de se salvar. Alguém que depende de Deus. E o mundo está iludido pela mentira de Satanás. Você pode viver como se Deus não existisse. eu já pego um gancho para pegar isso e falar a veracidade da Bíblia, né? Porque se fosse um homem sem estar inspirado pelo Espírito, você vê se a Bíblia, ele ia exaltar o homem. se auto-colocar como ele mesmo. Não, mas aqui não, ele Como é diz salvo. Isaías, é menos do que nada, né? Só até cita nessa lição dessa semana, né? Eu cito. É menos do que nada. Aí as pessoas vão falar assim que... Então Deus mudou, porque, como eu falei, hoje é a questão de dar outra face, né? Mas na verdade não, né? Porque esses derramamentos da ira de Deus que nós vemos no Antigo Testamento estão revelados para nós. Mas isso não quer dizer que hoje também Deus não faça isso. Não, ele continua Porque a gente fazendo. não sabe, não é? A gente não sabe onde, nem com quem. Mas, por exemplo, nós vemos desastres aí, chacinas, enfim. A gente não sabe. Provavelmente pode ser Deus operando juízo. Por que não? Não tá a gente revelado. não sabe não. A gente sabe. Eu costumo sempre dizer, quando a gente fala sobre a pena de morte. Quem é que aplica a pena de morte? Deus. É Deus. Porque veja a média de idade dos Explica aí. criminosos. Você não está falando da lei, né? Você não está falando de lei, né? Você está falando da... permitir a morte, por exemplo, de homens novos, né?
Porque, não, eu digo assim, se você pegar a média de idade dos criminosos e a média de idade da expectativa de vida dos criminosos e a expectativa de vida do cidadão comum, a expectativa de vida do cidadão comum aqui no Brasil hoje é 78 anos. A expectativa de vida dos criminosos não chega a 40. É o juízo. Porque morre mais cedo. É Deus aplicando castigo. Então, isso existe mesmo. Né? A lei da semeadura, gente. Não tem coisa mais clara do que isso. Deus, quando É a justiça de Deus. É a lei da semeadura. Deus, quando colocou o sinal do Caim, foi para ter uma longanimidade e não aplicar rápido, né? Foi demonstrar longanimidade para que ele se arrependesse. E ele não se arrependeu. Assim que ele recebeu o sinal, a Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus. Você não tinha arma para exemplo. Obrigado pelo artigo que o senhor mandou. Os dois, inclusive do padre Paulo Ricardo, que fala sobre o poder, o homem querendo ter o poder como já Deus, e não em parceria com Deus. Não em parceria com Deus. Muito bom. Então, vamos adiante aqui, então? Vamos então, voltar. Zacarias, Deus se lembra. Então, Deus se lembrou. Da profecia. Quer dizer, Deus se lembrou que tinha que aplicar o juízo. Então, começa o período da aplicação do juízo de Deus. Mesmo assim, não é imediato. Veja bem que vai ter uns anos aí. Quantos anos aí, no geral aí? De quê? De Zacarias até a destruição do reino? Mais ou menos uns 50 anos. 50 anos. Quer dizer, ainda durou 50 anos com Oséias ali. Com Oséias ali, cujo nome quer dizer salvação. Né? Com Oséias ali. Então, quer dizer, mesmo Deus tendo entregado o povo, ele não abandonou o povo. Até porque a mensagem, né, que o Zé vai trazer vem em três vertentes. Que Deus é amoroso, longânimo, mas que ele tinha juízo também. Então a mensagem que o Zé vai trazer na sua essência é essa, sempre. Então primeiro vai mostrar o amor, depois a longanimidade, depois o juízo. E qual é a mensagem de Osés que Jesus repete? Misericórdia quero, não sacrifício. Essa é a mensagem dele. Então vamos lá. Então o Zacarias ficou só 6 meses. Né? Dali para frente. Você falou do significado do nome de Zacarias? Falei, Deus se lembra. Então, não, eu sei. Aí eu lembrei do Zacarias, pai de João. Depois ele faz aquele Benedictus, né? Que é Deus se lembrando do povo, trazendo a misericórdia. Misericórdia, exatamente. Aí agora nós vamos começar um período que eu costumo, nas aulas que eu dei de história do povo hebreu, eu costumo dizer que a gente tem as dinastias, né? Casa de Jeroboão, casa de Baasa, casa de Uri, casa de Jeú. E aí então agora eu falo que é a anarquia militar. Eu copio isso lá da história romana. Né? Vocês que estudaram a história de Roma, vocês sabem que depois dos Césares, né, os 11 primeiros imperadores, aliás, os 9 primeiros imperadores, 8 primeiros imperadores romanos, tem um período que se chama de anarquia militar, até que sobe o Vespasiano, Tito, né, na outra segunda dinastia. Então, anarquia militar porque é uma confusão, né? Nós vamos ter aí generais se sucedendo, né, comandantes do exército que se sucedem, um matando o outro. Então, por isso que eu chamo isso de anarquia militar, e colocando todos esses reis juntos. Né? Embora a gente tenha aí... Porque, na verdade, porque, na verdade tem um ou outro que o filho sucedeu o pai. Né? Mas não, eu costumo dizer isso, de anarquia militar. Por quê? E o que esses reis têm em comum? Primeiro, ser assassinado. Não, mas é que a primeira coisa é que eles não são escolhidos por Deus. Exato. E Oséias, ele denuncia isso. É o profeta da época. Olha lá, Oséias capítulo 8. Ele diz assim: põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos.
Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu Loá. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. Então essa é a situação. São reis feitos por eles mesmos. Deus deixa o poder político na mão deles. Não vou mais nomear nenhum rei aqui. Não vou ungir rei nenhum mais. Acabou. Por isso é que o reino de Israel vai acabar. Tá? Porque Deus deixou de dar reis para o povo. E é interessante aqui, ó, o versículo 4 fala assim, né? Eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipes, mas eu não os soube. Quer dizer, não aprovei, né? Não aprovei esses príncipes. Também nem perguntou para Deus Nem qual perguntar era não quero saber. E é por isso que vai tudo na base do assassinato, né? Vai tudo na base do assassinato. Então, aí, depois de Zacarias, quem é que foi? Salum. Aí, Salum. Salum, que significa... Vamos ver aqui o que significa Salum. Salum é o sucessor de Zacarias. É por isso que numa nação é interessante. Retribuição. Retribuição. Rapaz. Numa nação é muito importante os cristãos orar pedindo para Deus tomar a direção, as autoridades, ele mesmo colocar Exatamente. aquele que Eu seja achei da vontade dele. Né? Isso que você falou é muito interessante. Eu achei interessante que se não me engano, uma prefeita da Argentina, de uma cidade da Argentina lá, ela fez, né? Ela, na sua posse, ela falou assim: eu entrego a chave da cidade a Jesus Cristo. Ele vai ser o primeiro homem da minha gestão aqui. E isso ganhou uma grande repercussão e exatamente essa ideia. Assim, ó, Jesus vai ser o primeiro homem da minha gestão. Do meu mandato, ele é o primeiro homem aqui, vou consultar. Muito bom. Muito interessante. E o Salum? Salum. Salum, tá aqui em 2 Reis 15, versículos 10 a 15. Quer dizer, também tem um breve relato. E aconteceu algo muito parecido, né? Ele reinou um mês, menos do que Zacarias. Retribuição, já que ele matou Zacarias. O Menahem, que era... Cadê? Menahem, filho de Gadi, foi de Tires a Samaria e atacou Salum, aí versículo 14. E assassinou e foi o seu sucessor. Quer dizer, não tem nada para contar. Não tem nada para contar, ele só matou e morreu. Matou e morreu. Só teve tempo para fazer isso. Aqui o mesmo, o senhor leu aqui, Oséias 8, 7, que é o que aconteceu com ele aqui também, ó. Porque semearam ventos e cegaram tormentos. O que se planta, colhe, é a lei da semeadura, como que é? Recompensa? Não. É retribuição. Só um detalhe aqui, porque a partir de agora a gente vai ver um matando o outro, né? Então, é o que ele falou, o que tem de comum dos reis é que um matou um matando o outro, mas é interessante que é onde que Deus vai e retira a mão, né? Porque Deus não é conhecido mais e tal. E é o que Oséias vai falar lá no capítulo 4, no versículo 1, ele vai trazer exatamente a terra sem Deus, quando Deus tira, o que acontece, o desejo do coração do homem, né? 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Era o cenário, né? Só prevalecem o perjurar, o mentir e o matar.
o furtaram, adulteraram, os homicídios. E há E homicídio homicídio sobre sobre homicídio. homicídio. Isso era naquele tempo, não é São Paulo aqui não, viu, gente? Não, Não é Brasil, não. não. É Israel. É Israel. Homicídio sobre Muito tempo homicídio. atrás, né? E aí era o que estava acontecendo, um matando o outro, né? Um rei matando o outro. Um mentindo, que ele conspirou, matou, aí vem o outro e matou. Agora o Menahem quer dizer consolador. O que ele fez, o Menahem? O Menahem, ele matou Salom, primeira coisa. Pra variar um pouco. Né? Matou Salom. E aí nós vamos ter aí uma aliança do Menahem com Pul, O rei da Síria. rei da Síria, não é isso? Não, mas antes dele fazer essa aliança, Antes de fazer? o que ele fez? Ele matou o Salom, só isso? Não. Não, ele fez um negócio bom aqui. Saqueou o saqueamento lá? Não, Saca? versículo 16. Diz aí, ó. Então Menahem feriu a Tífisa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não a tinham aberto, e os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas Nossa. fendeu pelo meio. Gaúcho fala barbaridade. Então ele chegou, matou o Salom e depois a cidade de Tífisa, porque não abriu as portas para ele, ele foi lá e matou todo mundo e fez questão de matar as mulheres grávidas pelo meio. Isso porque era da terra dele. Né? Exatamente. Porque o Nabucodonosor, o exército, vai fazer algo parecido, mas ele não é de Israel. Não é de Israel. Agora, esse aqui Esse não é de Israel. é de Israel. E Não olha, bate então, nada com o nome dele, Consolador. Não bate mesmo. Não bate mesmo. Isso aí. Tá O que é fora. interessante, vocês veem que o nome do profeta sempre tem a ver com a missão. Agora, o nome dele aqui não tem nada a ver. Isso mostra o quê? A dissonância entre a vontade de Deus e a ação da pessoa. Professor. E é a ideia, né? Foi um dos príncipes que Deus não conheceu. Exatamente. Subiu por. Quer dizer, a maldade extrema devido ao distanciamento de Deus. No versículo 19, então, vai ter aí a invasão, né? Então veio Pul, segundo Reis 15, 19, né? É Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. É. Só que Então, Menahem não Bicu conseguiu quer esse dizer como elefante e forte. É verdade. Bicu quer dizer. E Menahem conseguiu... Então, aí o que a gente já nota aí? O que a gente já nota? Menahem, Salom ficou um mês só. Menahem entra, aterroriza, né? Para ter força. Mas, na verdade, vem o rei da Assíria, porque a gente está numa época que a Assíria está crescendo como potência. E ele vem, e aí Menahem se torna um tributário. Começou aqui a... Quer dizer, já há uma diminuição da independência. Por quê? Pul veio e ele paga, então, 1000 talentos. Aqui na versão ele vem Ah, e não. fala assim, 35 toneladas. 35 Prata. toneladas, que é 50 ciclos de prata. Que ele tirou de quem? Do povo. Não, do povo. não. O Do que tá povo escrito dos aqui? homens, né? Homens de posses. Isso, dos poderosos e ricos. É, O que a gente vê aqui? a classe E. Lembra do reinado de Jeroboão II? Lembro. Não, Que Roboão, houve né? de Jeroboão II, Ah, sim. o reinado de Jeroboão II, que nós estudamos aqui, aquele longo reinado que Deus deu prosperidade. E o que foi feito da prosperidade que Deus deu? Aquela grande injustiça que é denunciada por Amós. Os ricos, A opressão, né? a opressão dos pobres, arrancando tudo dos pobres, vendendo o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Para onde foi essa riqueza obtida pela injustiça, Não valeu nada. pela opressão? Foi pra Síria. Provérbios vai Tem muito, dizer. a gente vê de novo aqui Deus no controle, apesar de ele não estar escolhendo o rei que ele abandonou, mas ele não abandonou
no sentido de não estar ali mais julgando, né? O povo foi opressor, então tá bom. Então, a recompensa E faz questão o É. texto dizer que tirou dos ricos e dos poderosos. que eram justamente aqueles que... As oprimiam. vacas de Bazã. As vacas de Bazã. Quer dizer, Deus não deixa nada... É o Isso sol da mostra que a gente pode justiça. confiar na justiça divina. É como diz Jesus lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? E serão fartos. Não é verdade? Que juiz de Israel faria essa justiça? Porque o judiciário de Israel está comprometido. Mas Deus fez, através do rei da Síria. Muito oportuno, né? E aí então, depois, E ele reinou há quanto tempo? ele reinou. Então, valeu aquela coisa terrível que ele fez, porque ele durou 10 anos. 10 anos. O Saul tinha reinado um mês só, É. e ele reinou 10 anos. Quer dizer, até que ele conseguiu um pouco do que pretendeu. Não tanto, né? Não, Porque, na verdade, assim, ele reinou 10 anos, mas ele ficou tributário. tributário. Né? Israel já está perdendo a sua independência. É, verdade. Certo? E aí vai ter em seguida a morte, né? Porque ele vai. Vai tomar o dinheiro lá tal, e ele vai morrer, ele vai ser assassinado também. Não, foi assassinado? Não, ele não vai ser assassinado. Não, Versículo ele- 21. Versículo 21 mostra aqui, ó. Ora, não tem é o 22 que fala, né? Aqui, ó. Ele dormiu com Menahem- seus pais e Dormiu o com seu seus filho reinou. É. Então esse aí é um que não morre assassinado. É. Ele Agora o próximo só vai morreu desendinheirado. Em seguida, Pecaías. Pecaías, que reinou 2 anos. Ele Cujo vai- significado do nome dele quer dizer Deus abriu seus olhos. Deus abriu seus olhos. O Pecaías vai ter praticamente o mesmo destino que Salum e que Zacarias. Mesmo Deus abrindo os olhos dele, Ele não, Não, foi Deus que abriu os olhos. Aí Abriu, é. Deus abriu os olhos e o Pecaías acabou pagando pelo que o seu pai não fez, né? Pelo que o pai fez. É. O que aconteceu? ele foi assassinado por Peca, Ele foi assassinado por que era o militar lá, importante, né? No versículo 25, assim, Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele. Olha a anarquia aí que o senhor tinha mencionado. militar. E o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Então ele foi assassinado por Peca. Peca. Peca, cujo significado do nome quer dizer olhos abertos. Já Peca, então, com olhos abertos, ele vai reinar 20 anos. 20 anos. E vai se manter numa vida de pecado também. Né? Ele não vai fazer nada diferente. No versículo 28 é dito isso. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Certo? Então, quer dizer, ele se manteve na prática do pecado. E aí o que acontece no reinado de Peca? No reinado de Peca, nós vamos ter aqui que Oséias agora vai conspirar contra ele. Não, mas Antes? antes, no versículo 29. Assim, que Tiglat-Pileser, rei da Síria, tomou algumas cidades aí dele. É isso, ó. Tomou a Ijon, e a Belbete, Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Assíria. É aí que a Galileia é despovoada. Porque depois a gente não entende lá na frente, lá no Novo Testamento, fala assim, a Galileia dos gentios. Né? Porque foi a primeira parte que foi despovoada pela Síria. E a Síria ela tinha essa política, onde ela invadia, ela levava o povo embora e trazia outros povos, vários outros povos, para o local. Por quê?
Porque essa política, a Síria dizia, porque aí ninguém nunca vai se revoltar contra mim. Porque se eu tiro o povo da terra que ele está e misturo com outros, você nunca vai ter um povo para poder se rebelar. Que é inteligente. Entendeu? Então essa... E é uma tática que foi adotada por Stalin na União Soviética. Hoje, qual é o problema hoje que nós temos na Ucrânia? Qual é o problema que nós temos na Ucrânia? O povo... Porque Stalin trouxe muitos russos para a Ucrânia. Quando ele invadiu lá, quando ele tomou conta daquilo ali, ele trouxe muitos russos. Então hoje você tem aquele pessoal que quer se separar da Ucrânia, é de russos. São russos que moram na Ucrânia. A Crimeia é na Ucrânia. A Crimeia já era russa. Já. Aí foi colocada para a Ucrânia na década de 50. É. Mas hoje, aqueles moradores da Ucrânia, ele trouxe os russos para lá. Por quê? Porque a Ucrânia sempre foi considerado celeiro da Europa Oriental. Que são as terras mais férteis. Né? Então ele deliberadamente tirou ucranianos de lá, deliberadamente matou ucranianos e trouxe russos para ocupar, justamente porque ele disse, o dia que isso aqui quiser se rebelar, eu tenho russos aqui. E foi o que aconteceu. A Ucrânia está com um país independente, mas ele tem metade da população russa, metade da população ucraniana. Isso na Geórgia também aconteceu, então ele fez isso com muito... É a famosa limpeza étnica. Né? Então você mata os cidadãos daquela etnia e coloca da sua etnia ali para não controlar. Então, e quem começou isso foi a Assíria. Então, quando fala também em Mateus, Tem Haddad terceiro. que lá em Mateus diz que o povo estava Não, sentada, Síria. o povo estava sentado à sombra da beira da morte, quer dizer, eles não tinham um princípio espiritual, porque a maior parte ali eram gentios, onde não tinham conhecimento como Deus queria. Então Jesus apareceu ali, foi a luz para iluminar? Foi a luz para iluminar, exatamente. Agora, Pedro, dá de entender que Pedro, ele... a Bíblia não entra em detalhe, que a Bíblia não... Não, veja bem. Ele era considerado como mesmo... Foi judeu porque realmente... Não, ele era judeu, ele era judeu. Não era Os judeus ocuparam a Galileia depois. né? Mas a Galileia ela é conhecida como a Galileia de Deus porque tinha muitos gentios, desde essa época. Enquanto o sul tinha um conhecimento maior a respeito de Não, Deus. porque no sul, veja bem, o sul ele nunca foi povoado por outros, por gentios. Né? Porque quando houve o cativeiro da Babilônia, Deus deixou aquela área desocupada. Entendeu? Aí quando eles voltaram, aquela área estava desocupada. Mas o norte não. O norte com os assírios, eles foram levados, é o que a gente vai ver ali no capítulo 17. Né? Então aqui a gente tem o quê? Com Peca, parte do povo já é levado cativo. Aqui no verso... Tá? O norte ali, bem o norte ali, que é a região da Galileia, aquele norte ali já foi invadido. Quer dizer, com Menahem, o reino era tributário. Agora o reino já foi tomado em parte. Quer dizer, Deus, devagarinho, ele vai permitindo a destruição do povo. Quer dizer, ficou 10 anos tributário, aí o Pecaías ficou só 2 anos, agora vem com Peca, que reinou 20 anos, e Deus deixou levar um pedaço, mas não deixou levar tudo. Né? Vocês veem que Deus, quando ele permite o mal vem sempre a conta-gotas. Pois não. Eu queria lembrar, aproveitando aí que você falou devagarinho, a questão da apostasia, que também acontece de forma gradual, né? Começou lá com no caso do Reino do Norte, com Jeroboão, filho de Nebate, e aí a gente vai vendo a apostasia crescendo, com Acabe principalmente, e aqui já é aquele momento em que Deus está ausente totalmente da vida do povo. É aquele que começou com o sacerdócio espúrio. Não é ausente totalmente porque tem o profeta Osés, né? Sim. Sim. Mas digo, ele não age mais, está inerte, vamos dizer assim. Não está ausente, está inerte. Está inerte,
Né? Então, aqui já está no fim do processo da apostasia. Tanto que vai ser, Não, obrigado. tanto que vai ser destruído o povo de Israel agora, né? Logo em seguida. Quer dizer, começou bem lá, tal, mas... Então aqui do verso 23 ao 31, a gente fala de dois reis, Pecaías e Peca. Não, tem mais um, hein? Tem mais um, é. Até o 31 tem mais um. O Rezim, sucessor de Ben-Hadad III, vai se juntar a Peca. É isso? E ele vai ter... O Peca vai ter algumas vitórias sobre Judá. Eu queria ler aqui, agora em 2 Crônicas, capítulo 28. Um rei aparecendo aqui É, no livro de Crônicas. no versículo 5, está escrito assim, então. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos Sírios. Eu falei o versículo? Falei, né? Os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual feriu de grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e Elcana, o segundo dos filhos do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram despojo para Samaria. Então aqui a gente vê o Peca invadindo. Não, mas aí tem até um 9, né? Pode falar. Ah, o Obed? Estava ali um profeta do Senhor, mas é em seguida, né? É. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. E lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Continua? Continua. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim: Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. E o 14? Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus. E os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, à cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. O que é importante, né? Por que eu pedi para você ler essa passagem? Porque a gente vê aqui exatamente o que a gente estava falando. O que aqueles homens dizem? Quer dizer, Peca tem uma grande vitória contra o rei Acaz de Judá. Nós vamos estudar o rei Acaz mais para frente e nós vamos ver que o rei Acaz ali, Deus permitiu essa guerra porque o rei Acaz caiu na idolatria. Então Deus usou Israel para punir Acaz.
Mas Deus não permitiu que Israel ganhasse com isso. Por quê? Porque a ira de Deus estava sobre ele. Esses homens de Efraim aqui, eles falam isso. O que eles dizem assim? Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós tentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e o ardor da ira está sobre Israel. Então aqui, esses homens até reconhecem que a ira de Deus já estava sobre Israel, sobre o reino do norte. Mas não se quebrantam, né? Mas não se Quer dizer, não quebrantam. adianta você reconhecer. E eles até fizeram bem, né? Se não se arrependeram. Se arrependeram de ter levado esse pessoal. Mas olha o ânimo daquele povo. Era matança mesmo, né? A raiva, o profeta, ele diz aqui, vocês fizeram isso com uma raiva tão grande que Deus não se agradou disso. Né? Deus não se agradou disso. Né? E o nome desse profeta aí, na sua tradução, como é que tá? Na minha tá Obed. Obed, né? Na minha tá Oded. Mas já vi Obed também. Mas a versão quer dizer adorador, servo. Né? Então o profeta se levanta e diz, olha, vocês agiram isso com a raiva. Olha o que é o povo sem Deus. E quando Deus se retira. É um povo sanguinário, cruel. Né? Eles não se contentaram só em matar, mas em maltratar. Né? Eles eram cruéis. Mas a dor da ira de Deus estava ali. E Deus fez o quê? Aí eles ouviram o profeta, vamos dizer assim, se retrataram, né? E levaram todo o povo de volta, foi para Jericó. Mas olha a cidade que eles escolhem, né? A cidade, maldita. E deixou o povo em Jericó e foi embora tenha deixado o vestido, tenha deixado os despojos. Mas Acabe não tinha reconstruído Jericó? Tinha reconstruído Jericó. Acabe tinha reconstruído. Não era para reconstruir, né? Não era para reconstruir, porque era maldito. Mas eles, olha a cidade, que mostra que tipo de povo que nós estamos. Né? É terrível. O povo na apostasia, naquele estado final, terminal da apostasia, é terrível. Ainda que eles ouviram o profeta, não é? Alguns ouviram. Mas por quê? Porque Deus não quis que eles ganhassem com a batalha. Como é que Deus permite um gesto desse? Um povo cruel, que se retrata, que tira o despojo. É porque Deus só usou Israel para punir Judá. E não permitiu que eles tivessem vantagem nenhuma com aquilo. O clima... Quer dizer, Deus vai fechando todas as portas. Ele não quer que Israel se recupere mais. Já foi na medida. Já foi na medida. O clima ali devia ser absurdo de ruim que ia estar. É interessante lembrar aqui que no início do reinado de Jeroboão I, quando ele estabelece os bezerros, quando ele começa a se corromper e corromper o povo, alguns descem, né, perdem suas propriedades e descem para ajudar. Os que realmente adoravam a Deus e tinha isso como professava como regra, fé e prática, desceram, então abandonaram lá. E eu entendo que no decorrer da degradação, outros devem descer também e abandonar a situação que estava. Então, eu entendo que o que ficou ali foi só o que tinha um coração perverso mesmo, que se mergulhou na idolatria. Então, o clima lá devia estar terrível. Né? E dentro disso aí, pastor, voltando para 2 Reis 16 agora... E aí a gente vê o cuidado de Deus com o Reino do Sul também. Não deixou que aqueles presos fossem para lá, porque iria ser destruído o reino de lá. E quando o rei agora da Síria, o Rezim, se junta com o Menahem, né? Menahem já foi, né? Menahem não, com o Peca. Aqui, ó, 2 Reis 16 e 5. Fala Embora assim, o nome dele não tenha nada em português, Peca fica bem. Bem. Então subiu Rezim, 2 Reis 16 e 5. Subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, à peleja, e cercaram a Acais, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus.
e os sírios vieram a Elat e habitaram ali até o dia de hoje. Quer dizer, não deu certo aí contra Judá a junção da Síria com Israel. Certo? É que ele quis voltar de novo, né? É. Ele quis voltar. Ele tinha ido uma vez sozinho e não veio despojo. Aí ele quis voltar de novo e aí não deu certo. Nesse mesmo tempo aí, agora o rei da Assíria, versículo 29, segundo o Esse a gente já falou, né? 29. Que ele já levou um pedaço. verdade. Acabamos de falar, né? Aí o que aconteceu? Agora o Oséias vai matar o Peca. Pra variar um pouco. Vai ganhar um pouquinho. Osés que não é o profeta. Osés, filho de Elá. Exato, é versículo 31, né? 31 de Isso. 15. É 30, né? 30. Pode ler. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou. E reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Então matou e agora Oséias vai reinar 9 anos. Osés, cujo nome quer dizer salvação, mas que é o rei da destruição. Vocês veem como mudou agora, não corresponde nada o nome com o que acontece. A atitude, né? Só para mencionar aqui uma questão, os organizadores da Bíblia em ordem cronológica falam que aqui nesse momento a Assíria já é a potência, né? A potência, mundial, já é a potência mundial. certo? Você tinha falado isso, né? Já. Agora há pouco. Vamos continuar com Oséias, né? Os Osés. O Oséias vai se manter também na prática do pecado. E ele, aqui no versículo, 2 Reis 17, 1, Diz que ele reinou 9 anos, isso, reinou 9 anos. fez o que era mal, e aí o que aconteceu? E aí Salmaneser, rei da Assíria, vai atacá-lo. Certo? E ele se torna servo dele, quer dizer, um rei tributário. De novo, né? De novo. Outro. Menahem tinha virado tributário, e agora Oséias. Cadê? Aí vem 17:4. Segundo Reis 17:4. Eu vou ler, tá bom? É. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. E aí é interessante que isso Oséias vai falar muito no livro dele. A gente vê quando ele critica o reino de Israel, que vai procurar ajuda no Egito para enfrentar a Síria. Porque são as duas potências que vão se enfrentar. Porque a Síria está crescendo, invadiu a Síria, agora já está invadindo Israel. Ele começa e vai ameaçar Judá depois, nós vamos ver. E o Egito, então vai ter um conflito entre a Síria e Egito. Então, as duas querendo dominar o Oriente Médio. Porque o Egito sempre foi uma potência e a Síria surge como uma ameaça, como uma potência. E Israel e Judá também vai ficar naquele jogo de se aproximar do Egito para enfrentar a Síria. Como aqui, Procurando ajuda do Egito para enfrentar a Síria. E Oséias contesta isso. Em vez deles recorrerem a Deus, eles achavam que o Egito resolveria o problema deles. E Oséias, mais de uma passagem, eu aqui não saberia aqui. Capítulo 7. No capítulo 7, deixa eu ver esse capítulo 7 aqui. Oséias 7. Não, o 7 eu não vejo aqui.
Eu vejo 8:14, ele diz assim, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Né? Então Israel, em vez de buscar em Deus, já tinha uma parte do povo ido embora, e ele, em vez de buscar a Deus, o que ele busca? Ele busca auxílio em Contra o império, contra né? a força. 11:11 diz assim, tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pombos da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Né? Então ele vai criticar essas tentativas vãs, né? De auxílio, de busca de auxílio, de busca de proteção, né? Porque na verdade Deus já tinha assinado a sentença e eles não buscam a Deus. Então, se tivesse buscado a Deus, Deus teria dado a ele oportunidade, mas não. Tanto Eles que estão correndo atrás de um e de outro. Tanto que o rei da Assíria... Olha aqui, o 5:13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jareb. Mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa chaga. Então, essa jogada. O Oséias tentou aliança com o Egito, não pagou mais o tributo para a Síria, para mostrar para o rei do Egito que estava realmente do lado do rei do Egito, e não resolveu nada. O rei da Assíria veio e prendeu, invadiu o país, invadiu a capital, tomou a capital, mas não adiantou mesmo nada a aliança dele com o Egito, com Sou. É isso? Eu sou, que era o faraó. Né? E aí, em seguida, a gente vai ter a narrativa aqui, segundo Reis 17, uma espécie de conclusão. Os motivos da destruição de Israel, da queda de Israel, que é uma explicação razoavelmente longa. Mas aqui, a partir do verso 22 e o 23, aqui é uma conclusão interessantíssima, né? Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinham feito, nunca se apartaram deles. Ou seja, 19 reis e 8 dinastias, e nenhuma serviu ao Senhor. É a conclusão. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportados da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Então acho que o 22 e o 23 é o resumo da ópera. É o resumo da ópera, exatamente. Quer dizer, e dizer que Deus é ruim, Deus é cruel, não tem como, né? não tem como. É interessante que olha fala, quanto tempo se passou. Como, nunca se apartaram. Não, e o 23 é uma revelação muito interessante. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos. Ou seja, eu imagino que todo mundo que Deus falava, olha, tal. E ele está falando de profeta, o profeta ele vai falar depois, e profetas, mas todos os seus servos, todo mundo Deus falava os seus caminhos, nenhuma. E ninguém acreditou, todo mundo pagou para ver. E viu. Assim como vão ver também os moradores de Judá, né? Exatamente. E aqui fala o 19, né? Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel. Judá só não foi destruído por causa da promessa messiânica. Olha sorte, hein? Tá? Israel foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é assim? Oséias diz, é o versículo que é o textual do portal Escola Dominical. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus
também eu me esquecerei de teus filhos. E de fato. Foi o que aconteceu. Né? E estão hoje as 10 tribos perdidas. Né? As 10 tribos perdidas. Toda universidade hebraica tem um departamento que faz a pesquisa das 10 tribos perdidas. Pode pegar qualquer universidade hebraica, tem um departamento que pesquisa as tribos perdidas. E já tem se achado alguns. Né? Já tem achado alguns. Em 2010, até que foi a Copa do Mundo lá na África do Sul, se conseguiu achar que tem uma tribo lá na África do Sul que é descendente de judeus, foi comprovado pelo DNA. Já teve aquela lá na Etiópia, que eles fizeram aquele resgate lá na Etiópia, né? E levaram para Israel, que são os judeus chamados falachas. Não é? Existem muitos estudos a respeito dos patanes. Os patanes é a maior tribo do Afeganistão. Né? Existem muitos estudos que demonstram que esses patanes são descendentes de judeus. Inclusive, os patanes guardavam o sábado. Antes de se islamizarem, eles guardavam o sábado. Até na China já se achou. Gente, então existem vários estudos aí. E alguns que estudam as profecias bíblicas entendem que esse desvendar dessas pessoas é escatológico. Por quê? Porque a Bíblia diz que Israel será restabelecido, não só Judá, Israel e Judá. Né? Lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 19, depois da visão, na visão dos vales dos ossos secos, ele diz assim: tu lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então existe aí uma profecia de que Israel será restaurado, mas não só a tribo de Judá, e de Benjamim e de Levi, que são as 3 tribos do Reino do Sul. Né? Que existem aí hoje. Os judeus são desse tipo. Sim, mas claro, haverá outras tribos, Efraim, Manassés. É verdade que existem remanescentes dessas tribos, como ele mesmo falou, que foram morar no Reino do Sul. A gente vê lá nos dias de Jesus... Na Páscoa, né? Aqui ainda no reinado de Oséias, tem uma passagem que alguns israelitas vão lá para ajudar para celebrar a Páscoa. Para celebrar a Páscoa, quer dizer. Então houve alguns remanescentes. Quando a gente vê lá no Templo de Jerusalém, a profetisa Ana, que fala de Jesus, ela é da tribo de Azé. Então era um remanescente. Em Jerusalém. Foram aqueles fiéis que, percebendo que Deus iria destruir a nação, que o povo não tinha mais jeito, eles vão para o Reino do Sul. Teve aqueles que, quando viram os bezerros de ouro, já foram para o Reino do Sul. Já foram para o Reino do Sul, que eram os fiéis. E haverá aqueles, nesse final aqui, né? O próprio profeta Oséias, quando a gente vê, eu li aqui no livro do profeta Oséias, que reinou, que falou no reinado de Jotão, Ezequias, Acais, quer dizer, Acais e Ezequias. Então, o ministério de Oséias já termina no reino de Ezequias, tudo indica que ele saiu do reino do norte e foi para o reino do sul. Mas ele acompanha a destruição, né? Ele acompanha, ele testemunha a destruição. Mas provavelmente ele não foi destruído, ele não foi levado cativo. Na verdade, essa é uma mensagem muito interessante, né? Mas será que... Não, pode falar. Esse povo que sai, abandona. Ele tem a visão do que vai acontecer e ele abandona. Será que nos nossos dias não teria uma semelhança? Uma semelhança? Ou melhor, será que existe pessoas como essa, né? Que olha lá na frente o que está acontecendo e tenta mudar, e tenta sair e se aparta do que está acontecendo? Que é gente que está na direção de Deus. Quer dizer, quando eu vi o que Deus entregou,
Tô fora, né? Tá fora. E Tá certo? É interessante que Oséias não chora, né? Como Jeremias vai chorar com a destruição de Judá. Jeremias chora bastante e fica triste, mas Oséias Não chora. é correto afirmar. Mas da apatia espiritual mesmo do povo. ele não tinha jeito, né? Não tinha jeito. E outra, também tinha a questão dos 70 anos, né? Da E ele volta, tinha- do cativeiro. Ele tinha razão pra chorar, né? Só por ter casado. Agora, é correto afirmar, Vai pastor, chorar por outro motivo, né? que é correto afirmar que Israel hoje, o Estado de Israel lá, ou aquele povo que está lá, ou o povo perdido, o contexto como um todo de judeus, eles estão no último cativeiro? Ou nenhum cativeiro? Que eu li isso, um comentário de um teólogo, eu achei interessante a linha de raciocínio dele, que ele falou assim que Israel hoje, ou os judeus, eles estão no cativeiro, uma espécie de cativeiro determinado por Deus. Ah, sim, lógico. Esse período da diáspora é o período do cativeiro. Então hoje eles estão numa espécie de O último cativeiro. cativeiro. Então é interessante que você vê algumas coisas, né? Porque o mundo se vira contra, mas não destrói, né? Não tem como. Não consegue. Não tem. E não sei se vocês acompanharam aí o último nesse último ano bateu, um soldado que comentou, né? Que o Deus deles desvia, mano. O soldado Hamas. Ele falou, não é possível. O Deus deles desvia os nossos foguetes. Aí me perguntaram, falei, olha, o Israel tem um sistema de defesa, mas o soldado sabe disso. O que ele deve ter visto lá não foi o sistema de defesa, foi alguma outra coisa para ter uma expressão dessa. Eu também tava e ouvindo existem muitos testemunhos na Guerra dos 6 Dias, coisas incríveis que aconteceram. Coisas incríveis que aconteceram. Ditos por... quer dizer... Deus realmente no controle, que em 6 dias Israel dizimou exércitos mais poderosos que o dele. E tinha parece que um Na número mão de muito Deus. inferior, né? Inclusive, De soldados e de armamento. eu estava ouvindo recentemente o cristão, acho que o pastor David Hunt, que é especialista em Israel, e ele falando que o exército de Israel é super poderoso, até eu mesmo achava que quem treinava o exército de Israel eram os Estados Unidos. Ao contrário. E ao contrário ele falou, então, na verdade não é assim. Né? O maior exército é o exército de Israel. Tanto que tem tem até uma munição não, arma de Israel, né? Metralhadora de Israel, que é super potente. Todas essas firmas hoje de equipe de segurança privada, tudo é de Israel. E ele A cita, tecnologia toda que na Bíblia você tem 203 vezes o nome Deus de Israel. Não é em vão isso, né? Então, quer dizer, Deus guarda mesmo, Deus. Não tenha dúvida que tem coisa realmente. Eles são bem equipados, Deus deu inteligência para eles, Deus deu condição financeira para eles têm muito equipamento, mas Deus também intervém aí nas coisas. Porque, veja bem, o nível quer dizer, foram 3.000 foguetes, caíram 20, 30. Aquela pedra de Davi, né? Caíram 20, 30. E outra, Interessante, né? até quando estavam 1.000 mortos só, parece que eram 3 judeus e 1.000 árabes não. É palestino? Palestinos. São árabes, né? São palestinos. 1.003 atingidos. Quer dizer, é uma discrepância. Não, isso até é ruim para propaganda. Para É, Israel. mas não, aí você vê. Mas o Hamas, ele tem 1.000 também, porque o Hamas usa escudo humano. Exato, né? Eles lógico. usam escudo humano. Eles sabem que são inferiores, então eles tentam jogar na mídia. Essa que é a situação. E para algumas nações levantar contra Israel, né? Não, algumas não, tem quase todas. Olha, tá vendo que Até covardia? a Dilma agora já emitiu a nota apoiando o Hamas. A E ela se Dilma, mudou com a Rússia lá, que Exatamente. eu não comentei isso aí, mas depois eu Nessa altura, os Estados Unidos ainda tá do lado, mas vai chegar um dado momento que fica em Mas não cima está do muito do muro, lado né? mais. Obama Já não não, está né? muito mais do lado. Mas é Obama, né? Ainda, desde Obama para cá, a coisa já está mais. né? Ah,
E nós vamos deixar para o tempo já foi longo, e nós vamos deixar para falar sobre a origem dos samaritanos na próxima aula. Tá bom? Entrando Vamos orar aqui para terminar. no próximo rei E aí a gente já entra no Jotão. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, que não cometamos o mesmo erro de Israel. Sim. É o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quer comer lá?